Uma jogadora de vôlei que cresceu numa família de atletas e decidiu ser dentista. Logo que entrou na faculdade de odontologia, Clara Padilha sabia qual especialidade faria. Eu brinco que o meu alto rendimento virou odontologia, porque eu não tinha mais tempo para treinar o tempo que o vôlei preconizava. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia juntar esses dois mundos, né? O esporte que eu gosto muito e a odontologia que eu estava começando a aprender a gostar. E aí um professor deixou numa disciplina, na primeira fase já, ele deixou a gente livre para escolher um tema de trabalho. E eu pensei, vou aproveitar e vou estudar sobre isso. Isso foi em 2007. E aí eu comecei, fiz esse trabalho, estudei sobre isso e aí eu percebi que existia um nicho. E na época eu percebi que existia na USP um laboratório de biomecânica e odontologia do esporte. Ele já existia, quer dizer, eu não estou inventando nada, ele já estava lá. E aí eu encontrei mentores, eu encontrei professores, eu encontrei artigos científicos que já falavam sobre essa área, né? Não era nada novidade, a gente só precisava realmente desenvolver. Então aquilo ali começou a virar um interesse crescente. Eu decidi fazer o meu TCC nessa área, mestrado nessa área, doutorado nessa área, e as duas especialidades eu também combinei na odontologia do esporte. Então hoje toda a minha carreira ela é focada em atletas, no atendimento de atletas. Os protetores bucais, usados principalmente por lutadores, são o que as pessoas mais relacionam à odontologia do esporte. Mas a especialidade vai além. O profissional que trabalha nessa área busca atender todas as necessidades do atleta, que pode ser de alto rendimento ou amador. O atleta, na verdade, ele está exposto a uma série de fatores de risco que nós consideramos específicos, ou seja, só ele está exposto a esse risco. Por exemplo, o fato de que um atleta ele sofre com supressão imunológica, ele sofre com um baixo fluxo salivar, com a questão da dieta dele, que é diferenciada também. É uma outra rotina de viagens, de sono, de estresse, de competição. Então, tudo isso junto, somado, isso pode levar a um cenário bem desfavorável e que vai comprometer a saúde bucal do atleta também. Os protetores personalizados são os ideais porque se ajustam perfeitamente à boca do atleta. Eles devem ser usados inclusive por crianças. Esses dois irmãos, campeões mundiais de jiu-jitsu, são adeptos desde que começaram a lutar. Quando eu for lutar, eu posso cair dentro de uma posição e daí eles podem me bater na minha boca e daí minha boca pode sangrar, por isso que eu uso. O foco aqui é na atualização profissional e inovação de materiais. Para garantir qualidade, preço e variedade de cores, por exemplo, a empresa passou a fabricar as próprias placas para a confecção dos protetores bucais. Mas o que eu realmente considero que é diferente na minha área, o que eu faço diferente, é que dentro dessa novidade, ou dentro dessa possível novidade, eu gosto de criar novidades. Isso é que eu acho interessante. Por exemplo, você criar a nossa empresa criou placas para fazer protetor, então elas são mais baratas porque elas são nacionais, elas são melhores, a gente criou livros, a gente criou uma régua para a espessura de protetor, a gente criou as máscaras que está escrito protetor bucal, use protetor bucal, porque a gente acredita nessa mudança cultural. O próprio Antenor é fruto dessa inovação dentro de uma especialidade inovadora. Né? Para mim esse que é o diferencial, é você pegar uma coisa que já é novidade, uma área que já é novidade, mas dentro dela criar facilidades, criar realmente essa parte que vai atrair outros profissionais para essa área. Para mim é ali que mora o diferencial e é o que eu gosto de fazer, é criar realmente essa maneira diferente de avaliar essa área dentro da odontologia, que é uma área super antiga e que nunca vai parar de surpreender, porque sempre vai ter novidade.